Boa noite a todas e todos. Bem-vindos ao Pra Onde Vamos, um programa para quem se preocupa com os rumos do país. Hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos, de programas, que a gente chamou de Impossibilidades do Estado Brasileiro. A gente vai discutir nas próximas semanas vários dos temas caros à economia e à sociedade brasileira, começando por um tema urgente, que a gente acha que é uma excelente forma de começar essa série, que vamos falar sobre reforma administrativa. Hoje a gente vai ter aí dois convidados muito especiais. A primeira é a Ana Luísa Oliveira, ela é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, professora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e coordenadora geral da Secretaria Executiva da Servir Brasil. Boa noite, Ana. Boa noite, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Nosso segundo convidado é o Helder Ferreira Filho, mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente doutorando em Economia pela Universidade de Brasília. Boa noite, Helder, bem-vindo. Boa noite, Ana, Jefferson, Ana Luísa. É um prazer estar aqui para discutir esse assunto que é tão importante agora no momento. Obrigada. Bom, a gente vai começar fazendo assim, uma breve introdução, antes de passar a palavra para vocês, sobre os dados e algumas questões relacionadas à reforma administrativa, pelo menos a proposta da Emenda Constitucional 32 de 2020, que foi lançada no final do ano passado. O principal argumento que se tem hoje em defesa da reforma administrativa é que, supostamente, o gasto com o funcionarismo público ele seria muito maior aí do que proporcionalmente a outros gastos do governo e corresponderia aí a 14% do nosso PIB. Esse é o principal argumento em defesa da reforma administrativa, que hoje é uma reforma que visa muito mais os salários, né, do que outras questões aí que a gente vai debater ao longo do período aqui. A primeira coisa que a gente gostaria de discutir é que, mesmo se a gente considerasse que parte dos salários podem ser um problema aí na composição de gastos, a gente tem que lembrar que o setor público é muito heterogêneo. Essa figura aqui, que a gente tirou de uma reportagem da revista Piauí, de um ano atrás, mostra como que os salários aí variam entre os diferentes cargos do setor público, que é um setor, os servidores públicos o setor é muito heterogêneo e as pessoas ganham salários muito diferentes. Uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar no que diz respeito à composição aí, né, dos funcionários públicos, dos salários públicos, é que existe uma concentração muito grande dos funcionários no executivo. Esses funcionários são os professores, os servidores da saúde, os policiais, e como a gente vai ver aqui, se a gente analisar a remuneração média aqui por poder, vou compartilhar o gráfico aqui com vocês, a gente consegue ver que essa remuneração, ela varia muito, né, entre os salários médios aqui dos servidores públicos, do executivo, do legislativo e do judiciário. Eles não só diferem em patamar, como a figura anterior tinha mostrado, mas também em trajetória de crescimento. Esse gráfico a gente tirou de uma nota técnica de alguns pesquisadores da USP, do MAD, do Macroeconomia e Desigualdade, e esses gráficos mostram exatamente aqui, ó, que
Os salários do executivo, eles ficam abaixo de 4 mil, né, na maior parte do período, e eles são mais ou menos estacionários. Os salários do legislativo variam um pouco mais, mas ficam aqui em torno de 6 mil. E a gente observa aqui uma trajetória de crescimento muito grande dos salários do judiciário, que passam aqui, né, de 6 a 12 mil no final do período analisado, que é 2017. Isso é uma questão que a gente tem levantado nesse debate, que nem sempre é falado, que existe uma categoria de servidores públicos que recebe salários acima, né, do teto constitucional. Isso pode até existir, mas essa categoria não necessariamente está incluída aí no texto da PEC, e isso a gente vai discutir mais ao longo do programa, com os nossos convidados aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Jefferson, que vai falar um pouquinho da comparação internacional aí, de como que é esse gasto com funcionarismo público em relação a outros países. Boa noite, Ana Luísa, boa noite, Helder. Obrigado por aceitar o convite e participar desse assunto que é tão caro à sociedade brasileira e muito falado e muito pouco entendido. E a gente tem visto muito esse debate, de certa forma, rasa no dia a dia, nosso dia a dia. Então, como a Ana falou, os argumentos da PEC, ou da reforma administrativa, PEC 32, 2020, é que a gente tem uma elevada despesa com funcionalismo público, e uma das grandes pautas da PEC, dos defensores da PEC, que a reforma trará um aumento na eficiência da administração pública. E se a gente fizer uma comparação internacional em relação aos gastos públicos, como a Ana bem disse, geralmente é feito em relação aos gastos públicos com relação ao PIB do país. E todas essas relações, a gente está em 13 ponto alguma coisa, 14%, mas essas relações elas são feitas de forma isolada e quase que absolutas quando é feita essa comparação internacional. Outras medidas não são consideradas. E quando a gente olha essas comparações, uma questão que é deixada de lado é a universalidade das prestações, ou melhor, a universalidade dos serviços públicos, como educação e saúde. Em 92, para a gente ter um exemplo, a gente vacinou 48 milhões de pessoas em um mês. Isso contando jovens e crianças, ou em ordem inversa, crianças e jovens. Isso é só para mostrar que essa comparação não é trivial, como ela geralmente é feita, que só por essa relação gasto em relação ao PIB. Fazendo referência à mesma nota técnica que a Ana citou, eu trouxe dois gráficos aqui, que é um gráfico de gasto com funcionalismo per capita. A gente usa paridade de poder de compra. Essa paridade de poder de compra é como a gente trouxesse todas as moedas para o mesmo poder de compra de um conjunto de países. E quando a gente analisa esse gráfico, nós percebemos que o Brasil ele se encontra num dos menores patamares de gasto quando a gente considera o gasto direcionado à população atendida ou direcionado ao habitante, ao indivíduo. Então, a gente está atrás dos Estados Unidos, por exemplo, nesse gráfico, a gente está atrás da OCDE, pegando a média de gasto da OCDE, o Brasil está em torno de 6% abaixo, como eu falei, dos Estados Unidos, a OCDE está em torno de 8% nesse gasto. E uma outra observação, que se a gente pegar esse gráfico e dividir pela população, ou se nós dividimos esse resultado em relação ao número de pessoas empregadas, a gente também está próximo a todos os países emergentes. Um segundo gráfico que eu trouxe aqui, você coloca aí, por favor, Ana.
é que a gente está pensando... Primeiro, a gente pensou no questionamento se a gente tem um número excessivo de servidores públicos. O gráfico anterior, ele mostrou que a gente não tem um número excessivo de servidores públicos comparado com alguns outros, ou com um conjunto de países, de outros países. Comparado agora, o quão é eficiente o gasto público. A gente gasta muito em relação... Nossos gastos são muito elevados em relação ao que a gente oferta. Esse gráfico ele pega o funcionalismo em relação à população, também utilizando a mesma métrica de paridade de poder de compra da moeda, ou seja, a gente está vendo o quanto que é direcionado diretamente a cada pessoa do país. O Brasil está próximo novamente dos países emergentes e está dentre os países que menos gasta em relação à população. E quando a gente pega esse gráfico e a gente coloca em relação à saúde, em relação ao gasto com educação e em relação ao gasto com os professores, a gente também está na parte de menor gasto comparado a outros países que, como eu falei, que não tem na Constituição a universalidade dos serviços públicos, como saúde e educação. Então, se a gente parar para analisar todo o debate, então a gente não tem excesso de servidor em relação à população, que é uma métrica que eu considero justa. A gente não tem um número... se for olhar a eficiência, a gente tem um gasto condizente com a quantidade de população com os países emergentes. E quando a gente olha se há super salários no setor público, como a gente vê muito de forma pejorativa, até pela grande mídia, a gente vê, como a Ana disse, trouxe os dados da Folha Piauí, a gente vê que a gente também não tem super salários. A gente tem 50% dos servidores públicos, ou um pouco mais que isso, ganha abaixo de 3 salários mínimos. E apenas 3% dos servidores públicos ganham acima de 20 salários mínimos. Então, feita essa comparação de salários, feita essa comparação internacional de forma rápida, a gente vê que pelos dados, que as coisas não estão bem assim, né? E feito esse pano de fundo, eu passo a palavra para a Ana Luísa, e novamente é um prazer te receber aqui, e vai ser um prazer te ouvir também. Só dizer que a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para a nota técnica que a gente citou aqui, tá? A referência dessa nota, então depois do vídeo vocês chequem na descrição que vai estar lá. Link na bio, já ouviram aí? Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, participar do programa de vocês. Fico muito feliz dessa iniciativa de vocês estar deslanchando aí, dando frutos. Já vi vários episódios aí das conversas de vocês, fico feliz de estar aqui hoje, poder estar aqui hoje. Bom, eu queria começar falando de quais são, na minha opinião, quais são os problemas do serviço público hoje. Eu enxergo basicamente que o serviço público hoje tem 3 problemas. O primeiro problema seria a quantidade, alguns servidores, né, que recebem acima do teto constitucional, né, que apesar de não ser fiscalmente relevante, né, é uma questão que gera muita revolta na população, então eu acho que essa é uma questão que precisa ser resolvida. A segunda questão que precisa ser resolvida é a implementação de uma avaliação de desempenho, porque hoje a gente, de fato, não tem uma avaliação de desempenho no setor público. E a terceira coisa que a gente precisaria resolver no serviço público é a falta de recursos, né, a falta de investimentos no setor público. Então, quando a gente olha o discurso que a gente vê o tempo todo nos jornais, geralmente eles estão em torno dessas 3 questões, né, ou de um servidor, de um juiz lá que recebeu 600 mil reais num mês, né, que de novo, como eu falei, fiscalmente não é uma coisa que dá muito impacto, mas gera muita revolta na população.
A outra questão é a questão da avaliação de desempenho, né, que de fato é uma questão que consta na Constituição, mas a gente até hoje não regulamentou essa avaliação de desempenho. E o terceiro problema é a falta de recursos, né, para a administração pública. E isso é um problema que a gente está enfrentando, né, no Brasil e que se torna cada vez mais grave porque desde 2015 a gente tem uma política econômica que entende que é preciso cortar sempre mais, né, e diminuir o papel do Estado, né, então isso tem todos esses impactos aí. Então, quando você corta os recursos, né, para a política pública, né, para a infraestrutura social, enfim, você acaba sobrecarregando ainda mais os servidores públicos, né, então aquela servidora lá, aquela enfermeira que está no hospital, quando não tem um medicamento, quando não tem uma vaga, não tem um equipamento, aquele paciente, ele às vezes não vai entender que é uma questão da estrutura ali, que a enfermeira ali, que o profissional de saúde não tem culpa daquilo, né, então aquela sobrecarga cai para o servidor mesmo, né. Então, assim, a gente pode falar, pelo menos a meu ver, que a gente tem esses 3 problemas no setor público, né, e é o que a gente vê recorrentemente na mídia, que é o discurso que fala, olha, tá vendo, a gente tem esses problemas, a gente precisa de uma reforma administrativa, né. Ok, mas aí você vai pegar a proposta de reforma administrativa, ela não resolve nenhum desses 3 problemas, né? Ela não dá uma proposta de como fazer com que se cumpra o teto constitucional, né? A gente até tem outros projetos de lei, enfim, hoje tramitando no Congresso, mas que não vão para frente, né, quanto a isso. Ela não tem uma proposta de avaliação de desempenho. Na verdade, a PEC hoje, né, a proposta de reforma administrativa, a PEC 32, ela torna uma avaliação de desempenho mais vulnerável a mudanças do que o regulamento jurídico que a gente tem hoje, então isso é um risco também para os servidores, para uma questão de perseguição, enfim, e ela, obviamente, pelo momento que a gente está vivendo no país, ela não prevê também um aumento de recursos, aumento de investimento para o setor público, né, para a política pública, enfim, porque como o Jefferson e a Ana colocaram antes, né, o intuito dessa reforma ela é meramente fiscal, né, é uma ideia de que o Estado é muito grande, estamos gastando muito e precisamos reduzir, né. Então, eu acho que já parte daí. O erro da reforma foi de, primeiro, ter o diagnóstico errado, a meu ver, né, porque ela não vai, né, no cerne da questão, né, ela não vai corrigir esses problemas que a gente tem, ela vai simplesmente focar na questão fiscal, né, falar, olha, se a gente já fez várias outras reformas, todo mundo já está sofrendo, já que todo mundo está sofrendo, o servidor público também precisa sofrer, precisa ter o corte de salário, enfim. Tudo bem que o corte de salário, especificamente, é uma proposta que circulou bastante quando da época da tramitação da PEC emergencial, né? Mas é uma questão que está aí no ar também. Então, a PEC 32/2020, né, da reforma administrativa, ela não resolve nenhum desses grandes problemas que a gente tem no país hoje. E mais, ela também não ouviu nem os usuários do serviço público e nem os servidores públicos. Essa PEC ela foi construída por burocratas ali do Ministério da Economia e de outros espaços, né, sem ouvir a população, sem ouvir os servidores, sem ouvir a população que utiliza os serviços, né? Então, ela tem uma série de problemas. Eu posso aqui elencar alguns, se vocês me param se eu estiver falando muito. Um primeiro problema que eu considero bastante grave que ela coloca é a inclusão do princípio da subsidiariedade como um princípio da administração pública. O que é isso, esse palavrão? Ele quer dizer que o setor público se torna complementar ao setor privado e não o contrário. Então, se você coloca que a administração pública tem que se submeter a esse princípio, você vai dizer que o principal, o central, é o privado e o governo ele é somente complementar ao setor privado, né? Isso para a gente que é da economia aqui, isso pode parecer, né, uma coisa menor, mas para os do direito, né, isso faz muita diferença, enfim, né, em judicialização de questões, né? Então, isso pode ter um impacto muito grande, né? Uma outra questão que é muito importante a gente falar também, que hoje a gente tem a figura dos cargos comissionados, das funções de confiança, né? E hoje, essas funções que exercem
funções técnicas, elas são ocupadas somente por servidores de carreira, e todas as outras, todos os outros cargos, eles são ocupados por um mínimo de servidores públicos também. Então, a lei manda que tenha um mínimo de servidores públicos efetivos, né? A PEC, ela vai falar que esses cargos, todos esses cargos podem ser ocupados por qualquer pessoa, né? De fora do serviço público, inclusive. Isso no Executivo Federal, somente no Executivo Federal, isso são 90 mil cargos. E aí, uma questão para quem está nas universidades federais, que é importante pensar, né, você pode ter um caso de que um coordenador de curso ou um chefe de departamento seja uma pessoa que não é um professor, né, uma pessoa de fora, porque aquele cargo ele passa a poder ser ocupado por outra pessoa. Então, vamos supor que a gente tem um governo que tem tendências ditatoriais, que quer interferir na universidade pública, né? Vai que ele coloca alguém externo ali que quer interferir no que está sendo ensinado, enfim, né, nas pesquisas e tudo mais. Então, esse é um problema muito grave, além de ser um foco também de apadrinhamento, enfim, de outras questões, né, que a gente pode colocar também. Uma outra questão problemática que a gente tem é a abertura também, aí na linha também do princípio da subsidiariedade que eu falei, de uma maior abertura para o setor privado prover serviços públicos também. Está lá na mudança que é feita no artigo 37A, que é muito grave também. A PEC, ela também revoga a única menção que havia na Constituição, ou que há na Constituição, né, porque ela não foi aprovada ainda, que há na Constituição sobre as escolas de governo, né? Então, as escolas de governo, que são um local de formação importantíssimo, né, para os servidores, ela também acaba com essa menção às escolas de governo. Um outro ponto central da PEC é a questão da criação do vínculo de experiência, né, como uma forma do concurso público. Então, é uma questão horrenda, né, que a PEC cria aí também, porque você passa, por exemplo, tem 10 vagas para um concurso público, você aprova 20, e aí durante um ano você vai testando, avaliando essas pessoas, e no fim desse um ano você fica só com 10 pessoas naquele cargo. A gente já pode imaginar a puxação de tapete, enfim, todas as condições péssimas de trabalho ali que vão se colocar, além do que, se você coloca uma pessoa em um setor e outra pessoa em outro setor, como é que você vai comparar as duas, né, para poder escolher qual foi a melhor? E ela cria outras questões, o vínculo por prazo determinado, que seria o trabalhador temporário, e a PEC amplia muito o uso desse trabalhador temporário, então você pode contratar pessoas como trabalhadores temporários para praticamente tudo, né? Então, eu enxergo nisso, né, uma forma muito forte, assim, de burlar o concurso público, né, muito abertamente. E ela divide o que seriam servidores efetivos hoje em servidores de cargos típico de Estado e servidores com prazo indeterminado, né? E aí só teriam estabilidade os servidores para cargos típicos de Estado. E aí o problema adicional, a PEC não define quais são os servidores de cargos típicos de Estado. Então, a gente está dizendo que só vão ter estabilidade os servidores com cargos típicos de Estado, mas a gente não define quais são esses, né? Então, é uma carta branca que está se dando para o Congresso para depois ser definida quais são as carreiras. E aí, qual é o problema? Se aprovar, a briga vai ser que todas as carreiras vão querer virar cargos típicos de Estado. E aí tem toda uma grande briga, né? Ainda mais agora nesse período da pandemia, que ficou muito claro que não há nada mais de Estado do que saúde e educação, né? Mas hoje elas não são consideradas pelo senso comum como uma carreira típica de Estado, né? Então, assim, isso é uma questão que vai dar muito pano para manga ainda também. E aí, por fim, o que eu queria comentar eu queria comentar mais duas coisas. Uma questão dos militares, né? A PEC também, ela abre espaço para que militares da ativa atuem no magistério, então isso se relaciona bastante também com a questão da militarização da educação no Brasil, né? E a última questão que eu queria colocar é a questão dos superpoderes do presidente, né? A PEC, ela permite, passando por cima das prerrogativas aí do legislativo, ela permite que o presidente da República possa acabar com cargos, com órgãos como fundações, autarquias, que aí estão incluídas as universidades, né? Outros órgãos subordinados ao governo, né? Ao governo federal. Então, ela dá o que a gente chama de superpoderes para o presidente da República. Então, isso também é bastante preocupante, né? Eu acho que, assim, eu dei um
passada geral, assim, nos problemas maiores da PEC, né? Acho que a gente pode discutir mais. E eu acho muito importante essa iniciativa que vocês estão fazendo, inclusive a apresentação que vocês fizeram no início, né? Porque tem muito de mito e muito de senso comum aí que a gente vê no debate público, e isso precisa ser combatido com dados aí, com debates. Muito obrigada, Ana. Muito bom os seus levantamentos. Com certeza a gente vai voltar aí a coisas que você mencionou. Agora a gente vai ouvir um pouco o Helder. Bem-vindo, Helder. Obrigada. Obrigado novamente pelo convite e vamos lá para começar o debate. O que eu queria realçar nesse início, principalmente, é que a PEC 32 ela parte de alguns pressupostos que não necessariamente eles se amparam nos dados quando você vai fazer uma análise mais detalhada, né? O principal pressuposto que ele explicita é que existiria uma série de distorções na administração pública que aumentaria o gasto com os benefícios dos servidores públicos. Ou seja, que, como o Jefferson colocou e a Ana também, que o gasto com os servidores públicos seria muito elevado em relação a outros países, e isso, não somente isso, mas a contrapartida também não seria ideal, ou seja, os serviços públicos oferecidos à sociedade seriam ruins. Como a Ana Luísa comentou, existe muito essa questão de senso comum nessa história, porque, assim, a gente tem que sempre lembrar que o Brasil é um país de renda média baixa. A gente tem um PIB per capita que é cerca, no ranking de PIB per capita, cerca de 80 a 90. Então, é impossível que o Brasil, com esse nível de renda per capita, consiga oferecer à população o padrão de serviços que a gente conhece em países ricos, como Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, etc. Então, a gente não pode usar como comparação os serviços públicos que nós oferecemos e os serviços públicos que esses países ricos oferecem. É uma comparação indevida que deixa uma situação relativamente pior para o Brasil, mas que não considera justamente essa questão da nossa renda, que ainda é de um país emergente. E quando você olha os dados, para o nosso nível de renda, o Brasil não oferece serviços ruins. E tampouco a qualidade dos servidores é baixa. A remuneração, a gente pode até entrar com mais detalhes posteriormente, ela também não pode ser feita uma análise fria, como o Jefferson colocou inicialmente, que ele pega a soma de todas as remunerações nos entes federativos e faz em relação ao PIB e compara com outros países. Primeiro que a gente não pode comparar países com dimensões tão diferentes, assim, de maneira tão direta. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, então tem 3 níveis federativos, estados, municípios e a União, cada um com suas responsabilidades constitucionais. E o Brasil também tem uma outra característica especial, que ele tentou emular, em parte, o estado do bem-estar social da Europa. Então, com isso, ele ofereceu, por exemplo, dentre outras coisas, a saúde universal, a educação universal e o ensino superior público gratuito, que também demanda muitos recursos e investimentos. Então, principalmente educação e saúde são serviços que demandam muito trabalho, né? São trabalho intensivos. Então, você tem que contratar mais gente e, principalmente para o ensino superior e para outros cargos mais relevantes da União e de outros entes, você tem que também ter um salário um pouco superior em relação à média nacional, justamente para atrair uma mão de obra mais qualificada que possa fazer alguma diferença por dentro da máquina pública. Eu queria falar também sobre essa questão mais específica dos salários. Existe um estudo do Banco Mundial que normalmente ele é muito utilizado para sustentar o porquê que o Brasil realmente gastaria muito com servidores, etc., em que ele foi feito no ano de 2016, com base em dados de 2015 e 2016, e ele cita que mais ou menos existe um prêmio salarial, ou seja, existe um salário que o servidor do setor público ganharia a mais do que o setor privado em quantidades correlatas, em média mais ou menos 17%.
Mas isso aí também difere em relação federal, estadual e municipal, sendo que o federal pagaria algo como 67% a mais, em média, do que no setor privado. Esse estudo, se você verificar de forma detalhada, ele tem algumas questões assim que não são problemáticas, digamos assim, né? Primeiro que eles pegam um conjunto de muitos servidores, de distintos servidores e funções, e tiram uma média como um todo. Então, ele junta carreiras muito distintas e compara com o setor privado. E no lado do setor privado, extingue-se, por exemplo, os salários que são os maiores do setor privado, que são normalmente em pessoa jurídica, que ganham seus salários, ou pelo menos grande parte dos seus salários de pessoa jurídica, esses empregados eles são excluídos da conta da remuneração do setor privado. Então, assim, você está reduzindo a média salarial do setor privado na comparação, né? Porque como a gente tem esse outro problema também da periodização no Brasil, né, que é uma maneira de se escapar um pouco da tributação, né? Esse estudo também tem outros problemas, por exemplo, não fica claro qual foi o método de se estimar a escolaridade para diferenciar o setor público e privado. Por exemplo, não me parece que eles utilizaram uma diferenciação se pela pessoa ter um mestrado, ter um doutorado. Só a título de exemplo, né? No setor público nós temos mais ou menos 7% dos servidores tendo mestrado, né? Já na questão do doutorado, a gente tem mais ou menos 10% dos servidores com doutorado. Se você verificar isso na população geral, 0,8% da população adulta tem mestrado e 0,2% apenas tem doutorado. Então, tem uma diferenciação também de escolaridade que é mais importante do que aparenta no estudo, né? E também existe um outro problema também, que é uma difícil comparação entre carreiras entre o setor público e privado. Porque o setor público ele tem umas atividades que elas são muito específicas para o setor público. E como a condução da política fiscal, condução da política monetária, dentre outros. E um outro, por fim, né, foi utilizado os dados de 2015 e 2016, que foi justamente naquele período que o Brasil estava caindo mais de 3% do PIB ao ano. Era uma crise muito grande, com alto desemprego. E como o setor público não tem redução de salário, na comparação com o setor privado, que naquele momento estava com salários deprimidos por conta da crise, também criou-se um adicional por conta da conjuntura naquele momento, dessa conta que eles fizeram para justificar essa questão de remuneração superior dos servidores, né? Entrando um pouco nos outros problemas, como a Ana Luísa colocou, eu vou tentar passar alguns que eu também pensei, mas ela já expôs. Principalmente alguns problemas que eu vejo, né? Assim, o primeiro é acerca da investidura no cargo, né? Ele diferencia as carreiras típicas com as não típicas, sendo prazo indeterminado ou determinado. Aí são várias questões que podem ser vistas nessa questão, né? Esse vínculo de experiência, como a Ana Luísa colocou, como será avaliado de forma objetiva e não subjetiva, né? E o servidor entra com experiência. Como que ele pode exercer aquelas atividades se ele não é um servidor efetivo? Que cria até uma questão interessante, né? Uma questão perigosa. E a pressão política que eles vão sofrer, né? Na hora de fazer notas técnicas, pareceres? Será que eles vão ser assim, independentes, vão se sentir independentes para fazer isso, talvez contrariando interesses de seus superiores, sendo que daqui a um ano ele vai ser avaliado para ver se permanece ou não no serviço público? E fora isso, existem os efeitos também na qualidade dos servidores públicos, que afetam depois, ao fim e ao cabo, no serviço público. Porque se uma pessoa estuda anos para passar um concurso, quando ele passa, ele tem a possibilidade de ainda não ser contratado, como relatou no exemplo da Ana Luísa, então diminui muito a atratividade do setor público, né, e desse concurso. Então, provavelmente, a gente vai observar uma queda da qualidade dos certames
em consequência disso, uma perda da qualidade dos servidores do serviço público. Um outro problema que a Ana Luísa comentou foi a questão da retirada das cargos de funções dos servidores públicos, além dos problemas que ela citou. Também é uma questão que tira um pouco a motivação dos próprios servidores, né? E essas funções, além de tudo, elas servem como uma diretriz, né? Para que os servidores mais engajados, mais motivados, eles são premiados com essas funções, né? Então, se pessoas de fora virem acumular esses cargos, também tira mais um fator de motivação do setor público, né? Um outro ponto que eu achei problemático que é que a PEC ela autoriza a acumulação de cargos públicos para servidores não ocupantes de cargo típico de Estado. Isso aí também vai de encontro ao que estava se tentando fazer antes, que era evitar ao máximo o conflito de interesses. Então, se você coloca um servidor que ele atua tanto na atividade pública como na privada, pode ser, eventualmente, que ele chegue a uma situação que ele vai ter um conflito de interesse e isso pode ser prejudicial para o setor público e, consequentemente, para a sociedade. Outro ponto que eu achei problemático na PEC é que ela explicita uma retirada de muitos benefícios dos servidores, né? Quando você verifica os benefícios, realmente tem muitos benefícios ali que você pode considerar exorbitante e pode se pensar em ser retirado, né? Mas tem um ponto ali que é muito problemático, que é a possibilidade de corte de salários, desde que você corte também a jornada do servidor. Não se proíbe isso nessa modificação. E se você verificar todos esses benefícios que estariam sendo retirados, na verdade, a maioria já foi retirada do Poder Executivo Federal há muito tempo, faltando aí incluir estados e municípios, que seria interessante incluí-los nessa prática também, mas também o mais importante seria incluir nessas práticas, nessa retirada de benefícios exorbitantes, os membros do setor judiciário, da magistratura, membros do Ministério Público. O que a gente sabe, eles não vão ser afetados a princípio, né, por essa reforma proposta, né? Outra questão que a Ana Luísa comentou, e tem um outro ponto dentro do que ela comentou, é que a possibilidade de contratação com processo seletivo simplificado, né? Além disso, quando você contrata dessa maneira, vai passar a ser não vai ser considerado gasto com pessoal, mas sim gasto com custeio. Então, isso aí torna a administração do gasto com pessoal menos transparente e difícil, assim, você fazer uma auditoria e a fiscalização desses contratos. E tampouco a PEC ele explicita de maneira simples, direta, como que vai ser feito esse processo simplificado. Isso vai ser definido a posteriori, também mais um cheque em branco que a PEC ela coloca, porque qual seriam os objetivos disso? Quais seriam os métodos para fazer esse processo? A gente também tem que pensar que o processo, essa PEC está alterando muitas coisas, inclusive na questão de estados e municípios. Então, em estados bem pequenos, a influência política na indicação de cargos é muito maior ainda do que, por exemplo, em Brasília. Sendo que em Brasília, a gente já sabe que existe esse peso, né? Então, é outra questão que tem que ser bem observada. Outro ponto que eu achei problemático na PEC é que ela altera a política de administração e remuneração do pessoal também. Antes era como é feito hoje, né? Uma integração entre servidores designados por poderes. Existia uma relação entre o maior e o menor remuneração do servidor público. Agora vai deixar essa política toda de remuneração, tanto para promoção, progressão e também a própria remuneração mesmo, vai ser deixada a ser regulamentada também por lei complementar futura. Então, é mais um ponto que a gente observa que está ficando para uma discussão futura, né? E as coisas mais preocupantes também que a gente pode citar, uma das coisas mais preocupantes é a extinção do regime jurídico único, que agora, finalmente, eles estão querendo realmente terminar por conta também desses outros tipos de ingresso no setor público. Como a Ana Luísa disse, vai ter problemas de pressão política, pressão por
ou notas técnicas ou pareceres mais favoráveis a determinadas coisas que talvez não sejam as mais interessantes para o setor público, né? A gente tem que pensar assim, se isso já acontece com a estabilidade, imagina num cenário que não há estabilidade, que também é outro ponto que deve ser observado, que na prática ele está extinguindo a estabilidade, a não ser para cargos típicos de Estado, que a gente não sabe quais serão. Então, o servidor vai ser muito mais exposto a pressões e ele vai deixar de ser um servidor de Estado, um servidor público, e ele pode se transformar cada vez mais num servidor de governo, um servidor político, né? É muito parecido com o que acontecia muito antes da Constituição de 88, né? E, assim, o que eles se utilizam para justificar a perda da estabilidade, também a questão dos cargos de comissão, que vão ser abertos para todos o público privado também, é que isso aí ajudaria na questões de inovações, de pessoas indicadas do setor privado que vão chegar de fora e vão colocar mais inovações dentro do setor público para modificar um pouco a estrutura e modernizar a estrutura. Mas aí que está. O DAS, que é uma das funções existentes, já é exatamente para modificar isso. É um cargo de indicação já feito para isso, para trazer pessoas com experiência diferente, de confiança do setor privado, para trazer as inovações. Então, isso aí contrasta com o servidor público, que ele é mais um burocrata, um tecnocrata, né? Que fica ali mais amarrado nas questões técnicas e legais do setor público, com as inovações vindas de fora do setor privado. Isso aí cria um sistema de balanço de pesos e contrapesos que fazem com que o Estado avance, mas não de forma muito rápida em uma direção ou outra, justamente para dar uma estabilidade que o serviço público tem que ter na hora de entregar os serviços públicos para a sociedade, né? Helder, deixa eu fazer uma perguntinha, porque você tocou num ponto que eu tinha anotado aqui desde o início, que a Ana Luísa falou também rapidamente, do artigo 37A da PEC 32/2020, e eu queria voltar um pouco exatamente nessa discussão. Um dos argumentos que a gente escuta muito em prol, né, da reforma administrativa é essa questão da eficiência, né, e muita gente acha que o setor privado é mais eficiente que o setor público e logo, né, uma maior abertura e possibilidade de acumular carga e essas coisas, na verdade, elas seriam benéficas para o setor público e não o contrário, né? E aí, eu queria perguntar, a Ana Luísa passou por isso rapidinho, queria voltar a bola para ela falar um pouco mais sobre isso, se o Jefferson tiver alguma coisa para comentar também, e ligar essa questão, assim, da suposta eficiência do setor privado com as possíveis interferências disso no ciclo político, né? Que é o que tanto a Ana quanto o Helder trouxeram aqui até agora, e que é bastante importante, que várias dessas medidas da reforma, elas acabam tornando a carreira pública, que um servidor que supostamente vai oferecer serviços públicos de qualidade, de acesso universal, como a gente já conquistou na Constituição de 88, a ciclos políticos, né? Isso aí é uma questão que vários dos mecanismos que tentavam fazer com que isso não acontecesse, que o servidor ficasse protegido desses ciclos, parece que agora estão meio que voltando atrás. Então, eu queria ver se tem alguma ligação aí dessa questão aí, né, do eficiência do setor privado, ciclo político. Sobre a questão desculpa, Ana, sobre a questão da eficiência, a gente já olhou os dados aqui de forma bem rápida, a gente viu que o gasto com funcionarismo público em relação a habitantes está no patamar dos países emergentes. E os defensores ou os propositores da reforma administrativa sempre levantam a bandeira da eficiência a partir da reforma. Então, eu acho que uma questão interessante nessa reforma ou uma conversa com a população, deveria ser honesta nesse sentido, de indicar como que a gente vai aumentar essa eficiência, dado que, novamente, quando a gente frequenta os dados, a gente percebe que a gente gasta 45% ou um pouco abaixo disso do que gasta os países da OCDE, em média,
quando a gente olha gasto com funcionalismo em relação ao número de habitantes do país. Então, essa mágica, com toda sinceridade, eu gostaria de ver acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer, a gente tem a questão do país de renda média baixa, com gasto de renda média baixa. Como? A pergunta minha provocativa para vocês, como que nós faremos que os nossos médicos, nossos enfermeiros, os nossos, aqui tem economistas, nossos economistas de Estado, como que os funcionários públicos vão tirar essa produtividade com uma infraestrutura cheio de problemas, com escolas precisando de investimentos, como a Ana bem disse lá no início, da onde que virá aonde virá esse crowdinho, esse crowd alto saindo do governo, entrando no setor privado? Bom, Jefferson, Ana, eu acho que é muito difícil a gente fazer essa discussão se a gente olha só para dentro, de fato, porque o debate aqui dentro está muito contaminado de mitos e de... Enfim, de mitos mesmo que são reproduzidos o tempo todo sobre o Estado supostamente ser muito grande, supostamente ser ineficiente e tudo mais. Então, quando você vai pegando esses dados de comparações internacionais, como vocês fizeram, aí a gente pode perceber que o quadro não é esse monstro que a gente tem aqui, que a gente ouve falar todo dia, né? Por exemplo, se a gente pega dados da própria OCDE, que tem uma pesquisa sobre a consolidação da burocracia na América Latina, o Brasil é o país melhor avaliado da América Latina. Por quê? Porque nós temos uma grande quantidade, um grande percentual de servidores como servidores efetivos, então nós temos poucos temporários, né, percentualmente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma maior estabilidade, uma maior segurança, né, e uma maior continuidade das políticas públicas também. E eu acho que precisa ficar claro para a população que, ao aumentar a quantidade de temporários no serviço público, que é o que essencialmente a reforma administrativa quer fazer, a gente arrisca isso, né? A gente arrisca ficar muito mais colado no ciclo político, como a Ana colocou, né? Enfim, a gente arrisca apadrinhamento, a gente arrisca mais corrupção, porque tem isso também. A PEC, por um lado, ela fala sobre a necessidade de cortar salários, de cortar gastos, mas a gente tem que pensar que a gente pode estar cortando o gasto com o salário do servidor e esse recurso pode estar sendo perdido para uma questão que é muito mais difícil de ser medida, que é a corrupção, né? Então, uma compra pública suspeita, enfim, ou outras questões que a gente pode colocar, né? E sobre a questão de eficiência também, sinceramente, eu acho que é muito fácil a gente defender a eficiência do setor privado estando num grande centro no Brasil, né? Estando numa grande cidade, numa metrópole, enfim, ou tendo dinheiro, vamos colocar mais claramente. Porque se você vai nos rincões do país, quem chega é o serviço público, quem chega é o SUS, quem chega é o Correio, né? Enfim, quem chega é o serviço público, porque tem vários lugares que não é rentável, né, para o setor privado atuar. Então, se não fosse o serviço público com a capilaridade que ele tem, né, pensando no SUS, pensando em vacinas, né, só pensar naquela imagem lá de ribeirinhos sendo vacinados em canoas, né, por trabalhadores do SUS, se a gente não tiver... Escolas, né, Ana? Escolas. Na minha cidade... Minha cidade é um ótimo exemplo dos rincões, e lá o único hospital é público, as escolas são públicas, né? O banco que tem lá é o Banco do Brasil. Então, assim, o setor privado não chega nesses lugares, né? Exatamente. Se você for pegar, assim, a gente pode falar isso para vários dados, mas se você for pegar dados de onde o setor privado é mais forte, né? O setor privado é mais forte nas capitais do Sudeste. Você vai indo para o interior, ele é mais fraco na questão do setor de saúde suplementar, por exemplo, né? Então, enfim, eu acho que é muito fácil a gente defender que o setor privado pode resolver tudo. Se a gente tem dinheiro, e 2, se a gente está num grande centro no Brasil. É isso aí, direto ao ponto. Helder, o que você tem para falar para a gente aí? Eu concordo com o que a Ana colocou, né? E essas pressões políticas só tendem a aumentar. Então, de fato, a questão da eficiência é
ela pode ser muito reduzida, não só por essa questão da pressão política, mas também, como eu comentei anteriormente, por conta da provável perda da qualidade dos servidores ao longo do tempo, né? Isso aí também vai acarretar numa perda da eficiência ao longo do tempo. E a gente também tem que verificar que tem ineficiências também em diferentes graus por poder, né? Se a gente verificar, por exemplo, a diferença como eu não sei se foi a Ana que colocou o gráfico sobre a média salarial, né? Existem diferenças por poder no setor público, né? Só para dar um dado para ficar mais claro, por exemplo, no Poder Executivo existe mais ou menos 1,1 milhão de servidores ativos. Isso aí contando civis e militares, né? E para esse 1,1 milhão, foram gastos 2,29% do PIB em 2019. Aí, quando você compara esse gasto para 1 milhão de pessoas com o gasto que é feito no judiciário, por exemplo, aí você começa a verificar que talvez em qual poder a ineficiência esteja maior, né? Porque no judiciário, 1,5% do PIB foi gasto em 2019, mas para cerca de 280 mil pessoas, né? 280 mil servidores. Então, e aí essa PEC 32, ela não inclui, por exemplo, o judiciário. Então, fica a questão, é uma PEC com foco fiscal, mas ela não inclui, talvez, o maior problema dentro dessa característica dos servidores públicos, que é o poder judiciário, né? E também tem uma série de outras vantagens que a gente conhece, como algumas classes com 2 meses de férias, fora recessos. Se você trazer as práticas do executivo para o judiciário, que é só 1 mês de férias, e o recesso tem que ser pago depois com horas extras, né? Você já faz que a eficiência do setor judiciário, do poder judiciário, cresça no mínimo aí de 10% a 20%, né? Só tirando essas benesses como férias adicionais, recesso e outras coisas, né? E assim, a PEC, como a Ana Luísa comentou no início, ela deveria passar por muitas outras coisas que ela não toca no assunto. Por exemplo, ela não toca na questão da gestão de pessoas, para incrementar a produtividade, promover a meritocracia. Algumas carreiras do Executivo Federal, talvez a maioria hoje, ela já faz, por exemplo, avaliação de desempenho, mas isso aí não é feito em muitos estados, em muitos municípios. Não é feito também em outros poderes, principalmente judiciário e legislativo. Então, é uma coisa... E justamente os poderes que não entram na PEC, né? Não se discute também a estrutura organizacional, não se discute a questão da transparência e do controle, não se discute a redução do custo administrativo, tornando os processos mais ágeis, com mais tecnologia, né? Então, assim, parece que é uma questão... O foco da PEC é uma questão puramente fiscal e não se olha os problemas de fato que a gente observa no setor público que a gente poderia atacar, né? Tem uma questão ética importante também, né? Que ainda que esses super salários eles não sejam fiscalmente relevantes e pode até se justificar a exclusão desses setores da PEC, existe uma questão ética importante da gente estar combatendo, né? Esses super salários, as pessoas que ganham acima do teto constitucional, um estabelecimento desses critérios de forma mais transparente, né, então, assim, a questão, o foco fiscal da PEC, ele acaba também deixando questões éticas importantes para trás, né, excluindo grupos onde os salários maiores, super salários, são observados, porque supostamente são poucos, né, mas ainda assim... e tirando aí a estabilidade da maior parte dos funcionários, que são funcionários que não ganham salários muito grandes. E só lembrando, de acordo com a revista Piauí, usando os dados de 2018, não os de 2015 que você falou, essa matéria mostra que, assim, o prêmio do setor público é muito, muito menor do que o setor privado em categorias semelhantes, então, assim. Professor, servidor de saúde, isso aí não tem uma diferença muito grande entre o setor público e o setor privado, num período normal de crescimento econômico, né? Quando a gente está em crise, como os serviços públicos, eles mantêm aí os salários, esse prêmio pode até aumentar, mas
não é significativamente distinto, assim. Então, Só para complementar o que você falou, tem estimativas, né, que se você regulamentar essa questão do teto remuneratório, por exemplo, que pega principalmente o judiciário e o legislativo, podem ser economizados anualmente cerca de 10 a 15 bilhões de reais. Né? Então, assim, não é uma coisa assim tão irrelevante que a gente pode olha, eu não sabia, legal. Isso considerando todos os entes também, né? Legal, 10 a 15 bilhões, é realmente muito dinheiro. Jefferson, você quer adicionar mais alguma coisa aí? Eu estou muito feliz com o debate, os dois convidados conhecem muito do assunto, isso é ótimo para as pessoas que vão assistir, estão assistindo o nosso canal aqui. Então, a gente viu, eu estou concluindo, pelo que eu estou escutando aqui, pelo que eu vi dos gráficos, a PEC, ou a reforma, PEC 32, reforma administrativa, ela está focando basicamente, ou em grande medida, nos servidores do executivo, e esses servidores são algo em torno de 90%, 95% do total de servidores, e se a gente analisar novamente, a gente vai ver que são onde tem a menor faixa salarial dos servidores públicos, a grande maioria ganha até 3 salários mínimos. Então, eu vou concluir, assim, isso é por minha conta e risco, que eu acho que não é difícil, é simples essa conclusão, que essa PEC, ela, ao prometer avanço de eficiência da prestação de serviço público, ela, na verdade, vai ser um engodo e que vai trazer um avanço na desigualdade de renda do país. E ela acaba que, no final das contas, ela vai reduzir essa questão da produtividade e vai colocar em xeque a questão de servidor de Estado. A gente possivelmente não teremos servidores mais de Estado, ou uma quantidade muito pequena, e no final a gente vai ter o servidor político ou do governo de momento. Isso é um risco para a população brasileira, se a gente parar para analisar os ataques institucionais que a gente tem sofrido durante essa pandemia, seja para passar um kit de remédio que não é cientificamente comprovado, seja para que um médico ou uma equipe de médicos assuma um risco, ou que um órgão que deveria agilizar um processo não faça de forma rápida. E esses ataques institucionais, como a gente tem visto, isso com um cenário de estabilidade, e é um ataque que eu vejo recentemente, de enfraquecimento das instituições brasileiras. E se a gente pensar em estabilidade de crescimento econômico, desenvolvimento econômico de médio e longo prazo, essa estabilidade das instituições, eles estão totalmente ligados a esta questão. Então, tendo em mente a questão brasileira, esse momento político, esse momento de instabilidade institucional que nós vivemos, política, seja até no judiciário, a PEC, nesse momento, ela só vai aumentar essa instabilidade, e as próximas décadas pode trazer mais e mais problemas para a gente em termos de funcionalismo público. Isso pode gerar, pensando lá na macroeconomia, um problema de estresse muito grande para a gente resolver no futuro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está promovendo, ou pelo menos a proposta que está em tela, a ideia dela, assim, pode ser boa, mas ela vai ser promotora de desigualdade no futuro.
eu gostaria de perguntar para vocês ainda quais seriam as alternativas que vocês pensaram sobre reformas administrativas alternativas, mas talvez fique para um outro vídeo, então vocês já estão abertamente convidados para voltar aqui. Se o nosso público quiser, deixa um like aí, compartilha o vídeo, comenta aqui que a gente chama o Helder e a Ana Luísa de novo para discutir propostas alternativas aí de reforma administrativa, senão nossa live vai até amanhã. E aí, eu vou encerrar, então, perguntando para vocês, a pergunta temida aí, que é, para onde vamos? Helder, para onde vamos? Eu espero que a gente vá para um caminho melhor, né? O que acontece é que essa reforma realmente ela não é a mais prioritária pelo momento que o Brasil está passando, então a pandemia, como o Gerson bem colocou, a gente deveria ter outras reformas pensando de forma mais prioritária, não só por conta da pandemia, mas também por conta da situação que a gente vive de semi-estagnação desde 2014 e que a gente não consegue avançar no crescimento econômico, né? Então, outras reformas poderiam ser pensadas antes dessa, que seriam mais importantes, por exemplo, a reforma fiscal, para fazer algum ajuste nas regras fiscais do país, para que permita, por exemplo, que os investimentos públicos sejam incrementados, né, um tema caro aí do Jefferson também. Isso seria importante nessa retomada do dinamismo da economia, né? E também a questão da reforma tributária, né? Porque a reforma tributária, ela também pode alavancar o crescimento de forma até significativa, se você olhar a médio prazo, também pode ser importante, tanto para a questão fiscal brasileira, mas também para a questão desse nosso dinamismo econômico, né? Então, eu fico com essa mensagem, espero que essas reformas sejam mais a prioridade nesse momento, e que ano que vem a gente tenha notícias melhores aí para o país em termos da pandemia também. E já agradecendo o convite novamente, e me disponho, claro, a voltar aí. Tem várias sugestões aqui de alternativas para a reforma. Obrigado. Beleza, muito obrigado, Helder. É um prazer, foi um prazer recebê-lo aqui. Vamos, se o nosso público pedir aí, a gente faz a reforma administrativa 2.0. Eu, particularmente, estou interessadíssima em ouvir aí o que vocês têm para acrescentar. Muito obrigada pela participação. Ana Luísa, muito obrigada por achar um tempinho para a gente aí na sua agenda. Muito obrigada por participar. E vou deixar aí com você, então, a pergunta. Para onde vamos, Ana? Tá certo. Só queria fazer 2 mini esclarecimentos antes. Primeiro, não é que a reforma só pegue o executivo, ela pega, na verdade, todos os servidores públicos futuros. E aí tem um ponto específico lá, que é no artigo 37, inciso 23, que ali não estão incluídos os membros de poder, que aí não, e nem os militares, enfim. Então, ali tem uma discussão e existem alguns grupos políticos que estão querendo incluir ali os membros de poder, que seriam juízes, procuradores, etc. Eu, particularmente, não acho que a reforma fique mais justa ou menos pior se a gente colocar eles lá. A reforma é toda péssima, e aí eu acho que a gente deveria ter, na verdade, outro texto que seja construído com a sociedade, enfim. Mas, enfim, é só esse esclarecimento aqui que eu queria fazer aqui. Bom, eu concordo com tudo que o Helder falou na fala dele final, né? Mas para onde vamos? Eu acho que a gente está indo para o buraco, falar bem diretamente, né? Eu acho que nos últimos 6 anos a gente está investindo numa política econômica que já se mostrou teoricamente e na realidade, né? Teoricamente, empiricamente fracassada, e a gente continua insistindo nela. A gente está no meio de uma crise sanitária em que a gente já perdeu 360 mil vidas aqui no Brasil. O governo, esse ano de 2021, ele insiste em dizer, insiste em achar que talvez a pandemia tenha acabado. Então, todos aqueles gastos e as políticas que a gente fez no ano passado, esse ano a gente não está tendo, está tendo uma dimensão muito menor. Então, na verdade, até os estudos do MAD que mostram, né, que o auxílio emergencial do tamanho que foi do ano passado, ele foi muito importante para que a economia não caísse tanto. Esse ano a gente tem que lembrar que a gente está numa situação pior,
em termos pandêmicos, né, sanitários, e a gente vai ter um auxílio emergencial muito mais fraco, né? Mas, enfim, é só para falar desse panorama aí, né? Então, eu entendo que se a gente embarcar, de fato, se o Brasil, de fato, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, embarcar na aposta de que uma reforma administrativa vai fazer o Brasil voltar a crescer, né, como a gente acreditou que isso ia acontecer, a gente, eu não, mas assim, né, o Brasil acreditou que o teto de gasto ia fazer o Brasil voltar a crescer, reforma trabalhista, lá, todas aquelas outras, né, se a gente for confiar que reformas desse tipo, né, nesse momento que a gente está vivendo agora, vão tirar o Brasil do buraco, não vão, né, a gente precisava de reformas como o Helder colocou, né, de uma reforma tributária que mexa nas desigualdades, né, enfim, e várias outras reformas aí que a gente poderia falar. Então, seguindo nesse caminho, que eu espero que a gente não siga, mas, enfim, eu acho que a gente vai pro buraco. A gente ri para não chorar, e é isso. Obrigada, gente, pelo convite. Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo esclarecimento, importante a sua fala. De fato, pelo que a gente, assim, falando por mim agora, pelo que eu pude constatar, o texto da reforma administrativa precisa ser construído do zero e sim com o diálogo da população, né? Não é um setor de burocratas que não têm diálogo com servidores públicos que vão conseguir fazer uma reforma administrativa justa, democrática e equitativa, né? A Ana mencionou a reforma trabalhista aí, que a grande promessa de emprego, semana que vem nós vamos receber uma psicóloga que vai falar sobre reforma trabalhista. Vai ser super interessante a nossa discussão semana que vem. Então, espero vocês semana que vem. Peço para vocês curtirem, compartilharem aí. Nos comentários já estão pedindo a volta aí do tema. A gente vai voltar assim se for oportuno, viu, gente? E muito obrigada a todos. Muito obrigada, Jefferson, Helder, Ana e a audiência. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho para esse debate que fica tão cheio de senso comum, né? Então, boa noite, gente. E até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.